Oi, pessoal, aqui é a Rafa e hoje eu tô com a Manu. A gente vai falar um pouquinho sobre as histórias de vida que a gente se organiza para contar num application de MBA e como isso nos ajuda. Então, a gente vai falar de trabalho voluntário, a gente vai falar de experiências internacionais, esportes, os diferentes empregos, enfim. Manu, muito obrigada pelo seu tempo hoje. Se você pudesse apresentar para o pessoal. Perfeito, obrigada, Rafa, obrigada pelo convite. Então, eu sou a Manu, eu sou de Vitória, tenho 26 anos, mas moro em São Paulo já há alguns anos, fiz faculdade em São Carlos, sou engenheira química, e fiz um pouco da minha carreira aí, como a Rafa comentou, né? Morei em 8 países, viajei para mais 70, fiz muito trabalho voluntário, tive poucos empregos diferentes, né? Vou contar um pouquinho. Fui da McKinsey, fui estagiária, e depois fui business analyst também. Hoje estou fazendo meu third year na Aura Minerals, que é uma empresa de mineração, como gerente de inovação, ESG e M&A. E em agosto vou com a Rafa ir para Harvard, né? Então, hoje a gente vai contar um pouquinho sobre essas histórias, sobre como a gente contou essas histórias. E é isso aí, Rafa. Perfeito, muito obrigada. Talvez a gente possa começar então falando de trabalho voluntário, o que você acha? Pode ser. Eu, assim, desde criança, eu sempre fiz bastante trabalho voluntário. Então, fiz com a escola, fiz com a igreja, fiz com meus pais, e sempre fui muito incentivada a fazer isso, né? E aí, na faculdade, eu me envolvi na IESEC, que é uma organização global formada por jovens que faz intercâmbios voluntários e profissionais, e eu trabalhava lá de forma voluntária. Trabalhei lá por 6 anos, e através da IESEC fui vice-presidente, fui presidente lá em São Carlos, depois fui da diretoria nacional da IESEC no Bahrein, e fiz 2 intercâmbios voluntários também, um para o México e um para o Egito. Então, assim, eu acho que trabalho voluntário é muito bem visto, não só para uma application de MBA, mas para qualquer aplicação para um trabalho, né? É sempre muito reconhecido, porque acho que demonstra um valor que a pessoa tem, assim, sabe? De querer ajudar e não querer nada em troca, de querer trabalhar em equipe também para um bem muito maior. Então, assim, acho que é super incentivado. Existem várias maneiras de fazer, existem várias organizações também. Então, falei a IESEC aqui como um exemplo, né? Mas existem várias outras também. E acho que é um pouco disso, assim, né? Você conta, com certeza são histórias sempre muito tocantes, porque muitas vezes são com comunidades mais frágeis, né? Por exemplo, no Egito eu trabalhei num centro de refugiados de mulheres e crianças do Sudão do Sul. Então, assim, contei uma história interessante e as pessoas se interessavam e perguntavam mais, né? Então é bem legal. Sim, sim, eu concordo com você, Manu. Eu também, de uma forma diferente, mas parecida, a minha família também, eu sempre vi a minha avó fazendo trabalho voluntário, assim, talvez através da igreja, do centro espírita, então ajudando ou em asilos ou em creches. Então, desde criança eu percebia aquilo como algo do dia a dia, que era importante a gente fazer, ajudar as pessoas da forma que a gente pudesse, no momento que a gente pudesse. Então, na faculdade, não, no colegial, tinha uma creche da escola, onde eu dava aula de português e matemática, e na faculdade eu fiz 3 trabalhos voluntários, porque tinha dentro da faculdade, né, da Exalc, a estrutura para participar, e eu tinha tempo. Então, eu participei de um projeto chamado Solo na Escola, que é de educação de conservação de solo para crianças de escolas públicas da cidade, né? Então, a gente tinha uma estação experimental. Fiz um outro estágio em ecoterapia, então eram também crianças da região com alguma deficiência que vinham, a gente fazia terapia com os cavalos. Eu gosto muito de cavalo, então isso me trouxe nessa direção e me levou a trabalhar com pessoas que eu não teria conhecido de outra forma e ver o mundo também, né, com outras perspectivas. E por último, o projeto mais legal que eu fiz, que eu mais amei de tudo que eu fiz na faculdade, e eu usei muito no meu application, foi que existe uma ONG em Piracicaba chamada Avistar, para deficientes visuais. E eu e um amigo que me convidou, a gente dava aula de jardinagem. Então, tinha o seu Antônio, ele perdeu a visão num acidente de trabalho e a gente dava aula assim de poda,
de arbusto com ele, e a gente ia aprendendo junto a respeitar mais as pessoas, não assumir que a gente sabe como é a vida do outro, sabe? Então, eu acho que o MBA, quando eles estão formando a turma, eles querem pessoas que tenham essa visão com outras perspectivas além do próprio umbigo. E o trabalho voluntário te ensina isso, então é um bom indicador, né? Sim. Não, e acho que nesse sentido, assim, óbvio que existem trabalhos voluntários que você pode fazer fora do Brasil, que aí é uma perspectiva realmente totalmente diferente, mas nada impede que você faça no seu bairro, assim, né? Pois é. Como você disse, dentro da faculdade você achou várias oportunidades ali na sua comunidade mesmo, né? Exato, exato. Perfeito. E você estava falando da questão internacional, Manu, como que você vê isso, né? Porque você morou, acho que você falou, né, em 8 anos em 8 países, mas você viajou por muito mais do que isso. E se você puder contar um pouquinho também? Acho que assim, na minha casa, meus pais sempre incentivaram bastante, assim, a gente a fazer viagens e sempre ter um ganho cultural das viagens, né? Então, por exemplo, eu lembro da gente bem pequenininho, vindo de Vitória para São Paulo, e aí a gente ia, assim, no Parque da Mônica, porque era criança, mas a gente ia no MASP também. Então, assim, sempre era associado a uma troca cultural também, né? Uhum. Então, isso eu fui levando ao longo dos anos para minha vida. Então, aí depois a gente começou a fazer viagens internacionais e tal. E eu sempre tive essa curiosidade, assim, de conhecer outras culturas, né? Então, por exemplo, o meu intercâmbio para o Egito e o tempo que eu fiquei no Bahrein foi porque eu tinha muita curiosidade com a cultura árabe, com a cultura islâmica. E aí eu fui lá, falei, vou viver lá um tempo para entender um pouco mais, porque eu tinha muitos estereótipos na minha cabeça. Acho que muita gente tem, né? Principalmente com o Oriente Médio, assim, né? É bem comum. E aí eu fui, né? Eu fiz vários intercâmbios diferentes, né? Então eu fiz um intercâmbio de língua para o Reino Unido. Logo que eu fiz 18 anos e que eu pude ir sozinha, eu fui. Eu fui para o Ciências Sem Fronteiras também, fui para a Austrália. Sei que não é mais uma possibilidade hoje, mas existem outros intercâmbios acadêmicos, tem o Erasmus, tem outras oportunidades aí também. Aí, como eu já disse, fiz um intercâmbio voluntário para o México e um para o Egito. Aí morei por um ano no Bahrein, na diretoria nacional da ESEC de lá, que era uma oportunidade, assim, né, no plano de carreira da organização que você faça parte também, né, da diretoria nacional, se quiser. E já trabalhando na McKinsey, fiz um projeto em Gana, na África, e fiz 2 projetos nos Estados Unidos. Então, tive a exposição, assim, de várias formas, né? Estudando, fazendo trabalho voluntário, trabalhando. Então, foi bem interessante. E sempre que eu estava nesses países e também em outras oportunidades, eu viajava também, né? Para tentar absorver um pouco de outras culturas e ganhar uma perspectiva melhor do mundo, né? Uma coisa que eu gosto de falar é que você pode ampliar o seu mundo conhecendo outras culturas, né? Você conhece outras perspectivas e assim você aprende muito. É verdade. E essa parede atrás de você são lembranças das viagens, é isso? Então, ó, tem árabe, aí aqui de Budapeste, da Turquia, de Amsterdã, Nova York, Paris, tem um pouquinho de cada lugar. Uzbequistão aqui em cima. Nossa! Então, aí eu trago um pouquinho, tem uma parede já enchendo. Que legal, mano, que legal. E acho que uma coisa que a gente estava falando antes, que é para quem está assistindo saber que tem várias formas de você mostrar e criar a história do MBA. As experiências internacionais são uma delas, mas não precisa achar que vocês também precisam morar em 8 países em 8 anos para passar no MBA. Eu nunca morei fora. Eu tive algumas experiências bem curtas, coisa de semanas mesmo, ou algum intercâmbio rápido durante a faculdade, ou a trabalho. Eu fui para Guatemala, eu fui para Itália, Estados Unidos, o que já dá algum recheio de você contar alguma história. Mas, enfim, é uma das formas, mas não se preocupem, não é um pré-requisito, né? Exato. E também tem, por exemplo, vou falar da ESEC que eu conheço, que eu trabalhei um tempo. Você pode ter muito contato com outras culturas também no Brasil, É porque verdade. sempre se recebe intercambistas, né? Então você pode ter contato
com esses intercambistas, você pode falar dessa troca cultural dessa forma também, né? Então, não necessariamente você precisa ir. É óbvio, é super legal, é interessante, mas não é uma necessidade, assim. Isso, perfeito. E aí, outro tema que a gente queria falar, mano, da relação dos esportes, né? Eu durante a faculdade, eu era do vôlei e da bateria, e você também falou que você jogava vôlei, né? Era da Atlética? Sim, eu fui da Atlética, da Engenharia Química, eu joguei vôlei, tênis, e foi isso, né? Mas acho que, assim, em tudo dá para você contar uma história, né? Acho que esse ponto é interessante. Você me contou um pouco que lá no vôlei você liderava, né, as coisas, engajava os atletas e tal. Eu no vôlei não tinha esse papel, mas eu era levantadora. Então, se eu quisesse contar uma história, eu poderia falar: o levantador é a cabeça, que tem as estratégias e que decide para onde a bola vai, quem que vai atacar. Então, assim, tudo dá para você falar um pouco. No tênis, eu aprendi da disciplina, porque você joga sozinho. Então, é você e você, tem que treinar para você, não tem ninguém te cobrando. Então, assim, tudo dá para você contar uma história, né? Perfeito, perfeito. E, Manu, antes da gente fazer encerramento nessa questão de contar a história, talvez a gente falar um pouquinho também das experiências profissionais, dos empregos. Sim. Eu não tive muitos empregos, né? Então, eu fui estagiária na McKinsey, depois BA na McKinsey, agora estou na Aura. Mas ainda nessas poucas experiências, eu consegui traçar uma história de um jeito interessante, assim, né? Então, quando eu era estagiária, eu já fiz alguns projetos em projetos de grande capital, né? Então, em agricultura e mineração. Aí, quando eu fui business analyst, foquei um pouco mais nisso e também em petróleo. E aí, gostei tanto da mineração, fiz um projeto lá super interessante que mexeu, assim, né? Que eu falei, nossa, eu gosto disso, quero fazer alguma coisa assim. E aí fui fazer meu third year na Aura em mineração. Então, assim, mesmo aí, você conta uma história, né? De como que você foi descobrindo as coisas que você gostava para ir focando um pouco mais. É E você, verdade? Rafa, como que foi aí? Você foi de empresa grande para empresa pequena? A história foi um pouco diferente, né? Isso, foi bem isso mesmo. Eu saí da Exalc, eu fiz um estágio na Monsanto, que é uma empresa grande do agro, né? Hoje é da Bayer. E depois eu fui trabalhar com finanças na EY, que é uma empresa de auditoria e consultoria. E foi muito bom, porque eu tinha que visitar os clientes, então eu viajei o Brasil inteiro, entender a realidade da agricultura. Isso é uma grande parte do meu application, por exemplo. Eu fui para Guatemala, fui para Itália, aprendi a fazer fluxo de caixa, estimativa, valuation, coisas que você não aprende na engenharia agronômica, mas que são super importantes para as coisas que eu quero fazer, de sustentabilidade, onde você olha o social, o ambiental, o financeiro. E aí eu fui chegando no momento que eu falei, putz, quero fazer algo diferente, inovação, empreendedorismo. E aí foi quando eu fui para o mundo das startups, trabalhar com agricultura regenerativa. Mas lógico que quando você está vivendo é difícil, né? Então, acho que esse é até o nosso ponto de encerramento, né? Você vive a sua vida de lá para cá. E aí no application você conta de cá para lá. E é a sua oportunidade de fazer uma autorreflexão, conectar os pontos que talvez no passado não era tão claro cada passo que você estava dando, né? Às vezes é um pouco de fé, um pouco de instinto, sei lá, de intuição, mas lógico, decisões racionais. E o application serve para você, dessa perspectiva, recontar, conectar com o MBA e projetar o que você vai fazer depois, né? Exato, é uma super reflexão que exige muito autoconhecimento, né? E tentar entender por que você tomou aquelas decisões e por que elas te levaram para onde você está hoje e para onde você quer ir no futuro. Não, muito bom, Rafa. Perfeito, Manu. Muito, muito obrigada pelo seu tempo hoje. Eu sei que vai ajudar muitas pessoas. Aí, uma história diferente, interessante. E, e é isso. Muito, muito obrigada de verdade. Obrigada, Rafa. Um beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.